Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de novembro de 2022. São 8 horas da manhã. O Alexandre de Moraes vem a público explicar por que deu a paulada que deu ontem à noite no partido de Bolsonaro, o PL. O TSE multou o partido do Bolsonaro em 22,9 milhões após relatório da sigla pedir anulação de votos sem indicar prova de fraude. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, negou ontem à noite o pedido do PL, o partido de Jair Bolsonaro, para anular o segundo turno eleitoral que elegeu Lula como novo presidente do país. Além de negar o pedido, Moraes condenou a legenda a pagar uma multa de 22,9 milhões, como foi anunciado ainda na noite da última quarta-feira. A decisão se deu após a sigla apresentar, na terça-feira, um relatório apontando supostas inconsistências em 6 modelos de urnas usados no pleito. Por conta disso, o PL pedia que parte dos votos fosse anulada. O partido alegou que havia 279 mil urnas com problema na disputa do segundo turno entre o presidente Bolsonaro e Lula, que venceu com 50,9% dos votos válidos. O presidente da Corte Eleitoral solicitou, então, que o relatório também abrangesse dados sobre o primeiro turno das eleições, já que as urnas usadas tanto no primeiro quanto no segundo turno foram as mesmas. Ora, as mesmas urnas eletrônicas de todos os modelos em uso foram empregadas por igual tanto no primeiro como no segundo turno das eleições, sendo impossível dissociar ambos dos períodos de um mesmo pleito eleitoral, diz Moraes na decisão. Além disso, o ministro alegou que, mesmo que a discussão fosse ficar restrita ao segundo turno, não seria possível discutir apenas irregularidades nas eleições para presidente da República. No mínimo, do ponto de vista rigorosamente processual, se fosse para discutir de modo específico o segundo turno, a requerente também haveria de controverter as eleições de governadores que igualmente ocorreram em segunda volta e nas mesmíssimas urnas, argumenta o presidente da Corte. O ministro ainda afirma na decisão que trata-se de um pedido esdrúxulo e ilícito, ou seja, criminoso, que atenta contra o Estado democrático de direito. A total má-fé da requerente em seu esdrúxulo e ilícito pedido, ostensivamente atentatório ao Estado democrático de direito e realizado de maneira inconsequente, com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos que, inclusive com graves ameaças e violência, vêm obstruindo diversas rodovias e vias públicas em todo o Brasil, ficou comprovada tanto pela negativa em aditar se a petição inicial, quanto pela total ausência de quaisquer indícios de irregularidades e existência de uma narrativa totalmente fraudulenta dos fatos, segue no documento. Com a conclusão de que houve má-fé por parte dos requerentes, o magistrado Alexandre de Moraes condenou o partido a pagar multa de 22,9 milhões. Assim, nos termos do artigo 81 caput do Código de Processo Civil, condena a autora por litigância de má-fé a multa de R$ 22.991.544,60, correspondentes a 2% do valor da causa aqui arbitrado, diz a decisão. Além da multa, o Alexandre de Moraes determinou o bloqueio imediato dos fundos partidários dos partidos da coligação que tentou reeleger Bolsonaro, requerente até que seja efetuado o pagamento da multa. Determina ainda a Secretaria Judiciária e a Coordenadoria da Execução Orçamentária e Financeira, ambas desse Tribunal Superior Eleitoral, os imediatos bloqueios e suspensões dos fundos partidários dos partidos da coligação de Bolsonaro, requerente até o efetivo pagamento da multa imposta
com depósito dos respectivos valores em conta judicial. Ainda ontem, em coletiva de imprensa na qual apresentou o relatório, o presidente do PL alegou que o documento não tem como objetivo gerar uma nova votação, e sim apontar indícios que colocam em dúvida o processo eleitoral em si. Numa democracia, temos os poderes, temos que viver e ter uma relação próxima entre si. O que não podemos ter é um fantasma, como um fantasma da eleição de 2022, alardeou o PL. Em resposta a Alexandre de Moraes, o PL afirmou em nota que já acionou a assessoria jurídica para analisar a decisão do TSE. O que é mais grave em todo esse processo, minha amiga, meu amigo, é o seguinte: o Alexandre de Moraes já sinaliza que o Bolsonaro vai ser responsabilizado por essa ação do PL. Vai bastar o Bolsonaro colocar o pezinho para fora do Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro para que ele entre nesse processo em que o Alexandre de Moraes demonstra ter descoberto uma organização criminosa dos partidos que participaram da coligação de Bolsonaro no sentido de fraudar o processo eleitoral de 2022 com mentiras grosseiras. E a Gleisi Hoffmann elogiou a ação do Alexandre de Moraes contra o relatório do PL, chamando-o de pedagógico, ou seja, a ação do Moraes, a punição do Moraes contra o partido do Bolsonaro foi pedagógica, ou seja, é para instruir, ensinar as pessoas, os políticos, a não brincarem com o TSE. Alexandre de Moraes fixou multa de cerca de 23 milhões por má-fé com a ação, além de ter suspendido o fundo partidário das siglas da coligação Pelo Bem do Brasil, que é a coligação de Bolsonaro. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, elogiou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que rejeitou a ação golpista apresentada pelo PL, partido de Bolsonaro. A legenda pedia anulação de votos em mais de 279 mil urnas no segundo turno da eleição. Com golpistas, aplica-se a lei, mal se corta pela raiz. A democracia vence e Bolsonaro ficará no lixo da história, escreveu a deputada no Twitter. O ministro também fixou multa de cerca de 22,9 milhões de reais por má-fé com a ação, além de ter suspendido o fundo partidário do PL. Nessa terça, a Gleisi havia pedido punição, na terça-feira passada, como litigância de má-fé e ressaltou que a eleição foi decidida no voto e diz que o Brasil precisa de paz para construir um futuro melhor. Em nota, o PL diz que já acionou a assessoria jurídica do partido para analisar a decisão de Moraes. Eles não têm que analisar coisíssima nenhuma. Eles vão ter que se virar para pagar essa multa ou vão ficar sem o fundo partidário, que é enorme. Então, é muito fácil o TSE receber essa multa do PL, porque simplesmente é só bloquear o fundo partidário dos diversos partidos que compõem a coligação do Bolsonaro. Em um mês essa parada está resolvida. E o apagão em computadores do Planalto. O Ministério Público está investigando. No último dia 15 de novembro, a Procuradoria pediu informações ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência, general Luiz Eduardo Ramos. Após a coluna do Metrópolis noticiar que o Planalto montou uma força-tarefa para formatar computadores em razão de um suposto malware que teria infectado as máquinas do Palácio, o Ministério Público Federal abriu um procedimento e pediu explicações à Presidência da República. No último dia 15, a Procuradoria da República no Distrito Federal enviou um ofício ao general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, no qual cobra esclarecimentos sobre 15 pontos. A Secretaria-Geral é responsável pelo setor de informática do Palácio. A lista de perguntas é extensa e cobre tanto dúvidas de ordem técnica quanto questões relacionadas às providências adotadas pelo governo para apurar o caso. E um repórter da Band desabafa no ar durante cobertura de atos antidemocráticos e chamou os manifestantes de autoridades golpistas.
Luiz Megali criticou duramente a falta de posicionamento da Polícia Rodoviária contra os bloqueios das estradas. O jornalista Luiz Megali, da Band News, fez um desabafo ao vivo durante a cobertura de um protesto antidemocrático na terça-feira 22, afirmando que a sociedade brasileira não pode mais fingir que os manifestantes não são criminosos. É a pura verdade. E por que fake news e teorias conspiratórias mobilizam os acampamentos bolsonaristas? Especialistas explicam. Mais de 20 dias após a vitória de Lula nas eleições, apoiadores de Bolsonaro continuam nas portas dos quartéis, contestando o resultado das urnas e pedindo intervenção. Além disso, bloqueios e interdições voltam a ser registradas em partes do país. Por mais que o tempo passe, o grupo contestador mantém o fôlego e segue acreditando em fake news. Mas por que isso continua acontecendo? Especialistas explicaram que a motivação de quem acredita na chamada fake news tem mais relação com emoção que com razão, que as teorias conspiratórias já foram usadas outras vezes na história e que a solução da propagação de conteúdo mentiroso é muito complexa. Então, realmente, esses grupos bolsonaristas, eles são profundamente escorados em notícias falsas. E eles acreditam piamente qualquer invenção que você fizer num grupo de WhatsApp deles, por exemplo, e que corrobore com as coisas que eles dizem sem ter prova nenhuma, já faz com que eles passem a acreditar também em você. Basta formular uma teoria conspiratória esdrúxula, sem pé nem cabeça, e jogar nos grupos de WhatsApp, de Telegram, dessa turma, que eles passam a acreditar na hora, se for condizente com tudo aquilo que eles acreditam. E a consulta que o governo Lula faz entre os militares sobre o futuro ministro da Defesa. Membros da transição avaliam que o futuro ministro precisa ser alguém que despartidarize as Forças Armadas. E esse aqui, eu adianto para você, minha amiga, meu amigo, é o plano e é a grande missão do Lula. A questão militar precisa ser resolvida no Brasil, senão daqui a 2 anos, a 3 anos, a 4 anos, nós vamos ter o mesmo problema que estamos tendo agora. As Forças Armadas são assim porque nada foi feito para melhorá-las desde que terminou a ditadura militar. E bolsonaristas atacam o ministro da Saúde, o Queiroga, porque ele está pedindo para a população se vacinar, porque tem uma onda de Covid aí. A aliada de Bolsonaro, deputada eleita, acusou Queiroga de meter o terror de novo na população ao fazer apelo por vacinação contra a Covid. Então, veja bem, nós temos um surto de Covid e os bolsonaristas não querem que as pessoas se vacinem. Ou seja, é irracional. E shows e telões da festa da posse de Lula vão ser apresentados por artistas em 2 palcos na esplanada. O planejamento feito pelo PT prevê que as apresentações comecem a partir do meio-dia do 1º de janeiro. De volta ao Palácio Planalto após 12 anos, Lula deverá tomar posse no dia 1º de janeiro com uma grande festa com direito a 2 palcos e telões espalhados pela esplanada dos ministérios. O planejamento feito por integrantes do PT prevê que as apresentações comecem a partir do meio-dia do dia 1º de janeiro e contem com artistas de diversas regiões do país. E moderados do PL acreditam que Alexandre de Moraes tem que verificar a denúncia contra as urnas. Eles acham que o TSE deve entrar na pilha golpista dessa gente, mas eles estão perdendo tempo. E dado que Valdemar diz não ter, após relatório golpista, pode ser obtido em 1 minuto. O presidente do PL diz que não encontrou algo palpável sobre o primeiro turno, mas dados iguais aos do segundo turno constam de site do TSE. Então, na verdade, está tudo muito claro. Há uma tentativa de tumultuar o processo eleitoral e ainda bem a punição veio célere, rápida e contundente. É assim que se trata golpista. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.